Olá, amados, a paz, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua vida. Eu sou a Débora Rodrigues, estou aqui com vocês no canal Juntos Somos Mais, passando aqui rapidinho só para deixar um assunto aí para vocês bem importante, né? Tava aqui no meu afazeres do dia a dia e aí me veio essa palavra, eu falei, não, vou gravar rapidinho aí para vocês. Gente, se vocês têm dúvida com relação a livre-arbítrio, a liberdade ali dentro do casamento, né? Eu quero que você fique até o final porque isso vai te ajudar muito e eu espero que você entenda de uma vez por todas com relação a isso. Amados, meus amados, nós precisamos entender que não existe liberdade, não existe livre-arbítrio na vida de uma pessoa que ela é presa, que ela está escrava pelo pecado. Então, primeiramente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: Deus, ele pode alcançar qualquer coração. Na Bíblia tem vários relatos, né? Várias vezes ele relata que Deus inclinou o coração de reis, né? Tocou ali o coração de reis e fez com que reis obedecessem aquilo que era a vontade de Deus. Quem dirá o coração de um homem, de um marido ou de uma esposa, né? Que não é um rei, que não é uma autoridade. Então Deus tem o poder de tocar, Deus tem o poder de sondar os corações, porque a palavra dele diz. Aí nós podemos também lembrar da palavra, da passagem lá da Cananeia, daquela mulher cananeia, onde ela suplica a Jesus, ela pede a Jesus insistentemente que cure a filha dela, né? E aí o Senhor Jesus ele já ouviu, ele já escutou, mas aquela mulher continua insistindo, né? E ela fala, né, que até os cachorrinhos têm direito a comer as migalhas que caem da mesa. E Jesus ali faz um milagre na vida daquela filha, né? Não foi a filha que pediu, não foi a filha que suplicou, foi uma mãe ali que com seu coração cheio de fé e de certeza de que Jesus poderia transformar a vida da filha dela, e ela fica pedindo. Então aqui nós vemos o poder da oração de intercessão. Todas as vezes que nós intercedemos por alguém, seja pelo nosso filho, seja pelo nosso esposo, por um amigo, né? Seja por quem quer que seja, o Senhor, ele vai ouvir. O Senhor, ele vai escutar, ele vai estar atento para nos ouvir. Por quê? Porque aqui mostra que a filha alcançou a libertação através da intercessão da mãe. Então você quer dizer para mim que você vai orar, vai clamar, vai interceder por um filho que às vezes está perdido nas drogas, por um filho às vezes que está vivendo ali a prisão da homossexualidade, ou às vezes que está desempregado e que Deus não vai ouvir? Aqui está a prova clara de que Deus ouve a oração. Não é só a pessoa que tem que orar para que ela possa ser atendida, alcançada. O poder de intercessão, ele está presente em várias passagens na Bíblia. Aqui nós podemos ter essa certeza. Nós vemos também a questão da liberdade, que Deus muitas vezes ele interfere sim na liberdade do homem, no sentido de que ele faz aquilo que tem que ser feito. Quando a gente vê o relato de Jonas, Deus fala para ele: olha, vai para Nínive e pregue aquele povo. Eu quero que você fale isso e aquilo para aquele povo. E a Bíblia nos relata que Jonas não queria. Jonas, ele não queria obedecer, seja por medo, por preguiça, seja sei lá porque ele não queria. E mostra que Jonas tenta até mesmo fugir da vontade de Deus. Ele tenta fugir ali para um outro lado, ele entra naquele barco para fugir da vontade de Deus, para não fazer a vontade de Deus. E a palavra não nos relata que Deus ficou ali esperando o momento que Jonas se decidisse, o momento que Jonas resolvesse querer fazer a vontade de Deus, ficou aguardando. Não, a palavra de Deus diz que Deus faz com que Jonas obedeça. Como? Ele faz com que Jonas seja expulso daquele barco, né? Vem aquela tempestade, e ali as pessoas que estão ali no barco descobrem, né, que tudo aquilo ali é porque Jonas estava desobedecendo a Deus. Então aquela tempestade vem, né? Então isso tudo já mostra que é Deus fazendo uma situação, criando uma circunstância para que Jonas obedecesse, mesmo que ele não queria. E a Bíblia nos relata que ele vai parar na barriga do grande peixe, né? E ali Jonas decide então obedecer. Não é porque Jonas decidiu querer, agora eu quero fazer. Não, Jonas viu que não tinha outra saída, que ele precisava obedecer. E Jonas vai até Nínive, prega a palavra de Deus e aquela cidade toda se converte. Mas a palavra nos mostra claramente que não houve o querer de Jonas. Não houve assim, então tá, então eu quero, eu vou, eu não quero, eu não vou. Não, Deus fez com que a vontade dele, que é soberana, que é boa, perfeita e agradável, se cumprisse. Então nós precisamos entender que Deus vai fazer o que ele tem que fazer, o que tiver que fazer para que a vontade dele permaneça, que a vontade dele prevaleça. E qual é a vontade dele? A vontade dele é que sejamos santos. A palavra ela é clara: sede santo como vosso Pai é santo. A palavra de Deus ela nos diz em vários momentos que Deus nos criou
criou para que nós possamos alcançar a graça da santidade, para que nós possamos um dia alcançar o céu. Então Ele vai fazer o que tiver que fazer para que nos retire das garras de Satanás, do pecado, para que a gente possa alcançar a graça da salvação. Mas falando precisamente sobre casamento, a palavra do Senhor diz que quando nós casamos, né, portanto o homem deixará pai e mãe, unirá a sua esposa, e os dois serão uma só carne, né, nós somos um só. Então a palavra deixa claro que já não existe mais liberdade, livre-arbítrio entre eu e o meu esposo. Quando nós nos tornamos uma só carne, tudo aquilo que eu faço ou que o meu esposo faz reflete um no outro, porque nós somos um só. E aí nós entendemos, por exemplo, quando eu quebro a perna, por exemplo, né, aquilo afeta todo o meu corpo. Eu estou com uma perna quebrada, mas mesmo assim eu ainda tenho condições de me movimentar com a outra perna, de movimentar uma mão, de movimentar um braço, de falar, sim, mas todo o corpo está temporariamente machucado aquela perna. Então, por mais que às vezes o meu esposo ele possa andar por um pecado de prostituição, de bebedeiras, de adultério, né, se sujar no pecado, isso não está distante de mim. Nós dois somos um só. Então, por mais que seja aquela parte do corpo que esteja naquela situação, como às vezes uma perna imobilizada, né, todo o outro corpo ainda tem alguma autonomia. Isso mostra que por mais que o meu esposo vá fazer essas atitudes, né, nós dois somos um só e nós estamos ligados. E de alguma forma aquilo vai respingar sobre mim. Então o que eu tenho que fazer? Buscar a minha santidade, buscar realmente a minha conversão, e eu me santifico para que todo o meu corpo seja curado, como um medicamento, que às vezes eu tomo, né, seja via oral, seja por injeção, e aquele medicamento percorre todo o meu corpo, toda a minha corrente sanguínea, e aí vai tratar todas as áreas, e vai passar pelo corpo onde tem infecção, mas também por onde não tem. A santificação é assim. Quando eu me santifico, eu automaticamente, aquela oração, aquela busca, o aproximar de Deus também vai alcançar o meu marido que está ali no pecado. Então ele já não tem mais liberdade, né? Por mais que às vezes ele tenha alguma autonomia para fazer alguma situação de pecado ou o que quer que seja, né? De uma forma nós estamos ligados e a minha santificação chega até aquele homem ou aquela mulher. Então já não existe mais o livre-arbítrio para você que é casado, né? Porque vocês são um só. Eu quero dizer para vocês lá na palavra em 1 Coríntios 7, 3 e 4, diz assim, que Deus deu autoridade, né, sobre o corpo do meu marido, ou seja, eu tenho autoridade. Então, porque o corpo dele pertence a mim, porque é o meu corpo, é parte do meu corpo. Nós somos uma só carne. Então, eu posso orar com autoridade, reivindicando, né, que o meu corpo seja curado, que aquela parte do meu corpo, Senhor, a parte do meu corpo, né, a parte da minha carne que está enferma, que está em pecado, que está em adultério, cura, Senhor, porque nós somos um só. Então, que a santidade que eu venho buscar aqui diante do teu altar, a santidade que eu venho buscar através da tua palavra, que alcance também essa parte do meu corpo que está enferma, Senhor, alcance verdadeiramente ali, né, essa parte que está às vezes entregue ao adultério, que está às vezes entregue à bebedeira, porque eu tenho autoridade. Então, quando eu busco a santidade, quando eu busco a salvação através da palavra de Deus, através da adoração, através da santa ceia, da eucaristia, o meu corpo que está ali enfermo também será alcançado. E aí a gente entende que é o seguinte, que não existe liberdade no pecado. Aquele cônjuge que se afasta de Deus e que está preso no adultério, por exemplo, ou na drogadição, ele não tem liberdade. Então o livre-arbítrio existe para quem? Para quem tem a liberdade de escolha. Eu posso escolher entre viver o bem ou viver o mal, mas quando eu estou preso no pecado, porque a palavra de Deus nos diz que nós nos tornamos escravos do pecado, né? Na liberdade que eu tenho de escolher o pecado, e uma vez que eu entro no pecado, eu já não sou mais livre, eu já estou preso, eu me torno escravo do pecado, aí já não existe mais liberdade. Então, como que a pessoa pode escolher se ela quer permanecer no adultério ou se ela quer sair daquela situação, se ela é escrava do pecado, se ela é escrava dos desejos da carne? Então, imagina, por exemplo, uma pessoa que ela é escrava. O escravo, se vocês forem ver os relatos, né, da época da escravidão, o escravo ele não tinha direito de escolher, eu quero comer hoje arroz, feijão e carne. Não, mas agora à tarde eu quero comer lasanha. Não, ele comia o que tinha, era o que era oferecido. Ele não tinha a liberdade de dizer, não, hoje eu não quero trabalhar, tá bom? Hoje eu não vou servir o meu Senhor, hoje eu vou tirar o dia de folga. Não, ele não tem essa liberdade. Ele está ali para servir ao seu Senhor cedo, dia, noite, meia-noite, de madrugada, qualquer momento. Ele não tem
tem liberdade. Então o escravo, ele não tem liberdade. Então o seu cônjuge que está no pecado, ele não tem liberdade de escolha, ele não tem liberdade de decisão, porque ele se tornou escravo do pecado. Por isso é importante nós entendermos que não existe livre-arbítrio para quando você se casa, e principalmente para a pessoa que está no pecado. Então é necessário que você se santifique, é necessário que você busque a Deus, para que Deus seja tão pleno na sua vida, esteja de tal forma entranhado em você, que isso alcance o seu marido, que isso alcance o seu esposo. Nós temos certeza que quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne, e é isso que a palavra nos garante. Então este cônjuge, ele não tem mais liberdade. Então tenha certeza, através das suas orações, através da sua santificação, gente, mais do que orar, você tem que orar pela libertação do seu marido, sim, você tem que orar para que ele tenha um encontro pessoal com Jesus, sim, mas mais do que isso, você precisa se santificar, você precisa abandonar as práticas do pecado, você precisa abandonar aquilo que te leva também ao pecado, que torna o seu corpo enfermo. Por quê? Porque através da sua santificação, isso vai alcançar também o seu marido. E aqui, gente, nós precisamos entender que é todos os pecados: pecado da mentira, pecado de falar mal do outro, a luxúria, pornografia, seja qual pecado for, só vai alcançar a salvação e a restauração uma pessoa que ela está intimamente ligada com Deus e que ela vive a santidade, que ela busca viver a vontade de Deus. E como nós fazemos isso? Através da palavra de Deus, através da escuta orante da palavra de Deus. A partir do momento que eu inclino o meu coração para o Senhor e eu busco viver a santidade, eu tenho falado muito isso para as pessoas que eu atendo. Não é o outro que tem que mudar, quem tem que mudar é você. Quando você encontra com Jesus, quando você coloca o Senhor como o centro da sua vida, quando você depende totalmente do Senhor, você tem a alegria que vem do Senhor, isso vai alcançar o seu marido ou a sua esposa. Por quê? Porque é impossível você tomar banho, já tomou banho e molhar só a metade do seu corpo? Eu vou lavar essa parte aqui do meu corpo, o lado direito eu lavo, mas o lado esquerdo não. É impossível, não tem como. Você vai se molhar, você vai molhar a outra parte, você vai ensaboar, aquele sabão vai escorrer ali para aquela parte ali, nem que seja um pouquinho, vai escorrendo e vai limpando, porque às vezes a limpeza vai ser mais demorada da parte que você não está tentando lavar, mas aquilo vai alcançar também aquela parte, né? Então, quando você busca a santificação, quando você busca realmente se entregar nas mãos do Senhor, isso vai alcançar o seu marido, porque a palavra de Deus, ela é clara. Portanto, o homem deixará pai e mãe, unirá a sua esposa, os dois serão uma só carne, vocês são um só, não tem como. Por isso que o divórcio, por isso que a separação causa tanta dor, tanto sofrimento, é uma ruptura terrível. É como se você pegasse uma faca e tentasse cortar ao meio aquela pessoa, até mesmo a pessoa que ela está no pecado, até mesmo a pessoa que ela toma a decisão de se separar. Relatos científicos, estudos psicológicos demonstram que mesmo aquela pessoa que ela toma a decisão de se separar, que ela quer se separar, ela sofre, por mais que muitas vezes não seja externo, mas ela sofre, ela passa a sofrer de transtornos, de ansiedade, ela tem insônias, aquela pessoa ela não entende, mas ela tem uma tristeza, né? Por quê? Porque é uma ruptura, você está partindo o seu corpo ao meio, e aquilo vai causar feridas, aquilo vai causar uma infecção, aquilo vai causar uma dor generalizada, e a pessoa vai acabar morrendo, né? Às vezes a morte espiritual que vem, e a pessoa vai cada vez mais se entregando ao pecado, porque é uma violência contra o teu corpo, porque vocês são um só. Então nós que somos cristãos, nós que acreditamos na palavra de Deus, nós que acreditamos na Bíblia, nós temos essa certeza. Já não são dois, mas são uma só carne, é uma só pessoa. Então, meu amado, não caia nessa ilusão das pessoas que chegam e falam para você: olha, se o outro não quer, não tem jeito. Deus respeita o livre-arbítrio. Não sei o que. Tá, Deus respeita sim, quando a pessoa ela tem a consciência daquilo que ela está escolhendo, quando ela tem a liberdade. Mas quando a pessoa não tem a consciência daquilo que está fazendo, ela está escrava do pecado, Deus não vai respeitar aquilo ali não. Deus vai escutar a oração daquele que está vivendo a santidade. Por quê? Porque Deus quer que todos os seus filhos se salvem. Deus nos criou, né? Por mais que Deus saiba todas as coisas que vai acontecer até os final dos tempos, porque Ele é Deus, não é Ele que determinou, ou predestinação, não é nada disso, mas Ele já conhece, Ele já vê além. Mas a vontade de Deus é que todos os seus filhos se salvem. A vontade de Deus é que todos nós chegamos à glória de Deus, que chegamos
chegamos a alcançar a graça da salvação. Então, por isso, ele nos chama hoje, nós que temos a liberdade de escolha, porque nós conseguimos distinguir o bem do mal, nós que ainda não estamos escravos pelo pecado, Deus escuta sim as nossas orações. Nós vemos isso que aconteceu com Saulo. Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos, Saulo perseguia a igreja, Saulo desejava matar os cristãos e matou a muitos, mas ali no caminho, né, quando Saulo estava caminhando, porque ele tinha uma carta, uma autorização para matar os cristãos, e aí Jesus cerca, né, e Jesus chama ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não queria ser encontrado por Jesus. Saulo não programou que a tal dia ele iria encontrar Jesus Cristo e ele iria se converter, não. Mas Deus sabia do coração daquele homem, nem que estava obstinado, empenhado em matar os cristãos, e Deus quis usar daquela pessoa, de Saulo. Então Deus faz com que as escamas caiam dos olhos dele, chama ele para ser esse grande apóstolo que nós vemos hoje, esse grande evangelizador, missionário, que transforma as nossas vidas até hoje, através do testemunho de conversão dele. Por quê? Porque quando Deus quer, é assim. E o que Deus quer? Deus quer que a sua família seja santa. Deus quer que o seu esposo saia da situação de pecado, que a sua esposa abandone o adultério. Mas para isso precisa começar por você. Uma vida entregue a Jesus, uma vida doada a Jesus, uma vida que ama estar na presença do Senhor, na companhia do Senhor, uma vida que se santifica, porque é fácil eu acusar o meu marido de adultério, de abandono dos filhos, e não ver o meu pecado, não ver aquilo que eu estou fazendo que está adulterando a vontade de Deus. Muitas vezes nós cometemos adultério contra o próprio Deus, quando nós o trocamos para estar nas redes sociais, quando nós o trocamos para estar com os amigos, quando nós deixamos de tirar o tempo devido da oração do nosso dia a dia, né? Quando nós tiramos ali aquilo que é de Deus devidamente, né? Que é um tempo para que eu possa estar na presença dele, na companhia dele, eu também estou cometendo adultério, eu também estou roubando. Quando eu roubo dos meus filhos o direito que ele tem de ter uma mãe ou um pai que gasta tempo de qualidade com eles, que dá tempo, que ensina os valores, que ensina os princípios para os nossos filhos, porque eu estou sofrendo demais, eu estou presa demais a um casamento fracassado, porque coitada, eu fui muito injustiçada, eu fui muito ferida, muito machucada, e eu tiro os meus olhos e roubo dos meus filhos o tempo que ele tem de ter uma mãe que ama, que educa, que leva para a igreja, que ensina valores, que passa tempo de qualidades com os filhos, porque eu estou na minha sofrência, na minha carência, no meu egocentrismo, no pecado do eu, me colocando no centro da minha dor. E não estou dizendo que você não deva sentir dor, porque faz parte da nossa condição humana, mas nós precisamos também largar de ser hipócrita e de achar que a gente sofre mais do que todo mundo, porque nós temos um Deus que nos ama e que nos deu essa graça de o conhecer. Se você está vendo esse vídeo, se você está tendo acesso a esse vídeo, é porque você está tendo a graça de ouvir a palavra de Deus. Então, não cai nessa armadilha de Satanás, de ficar ali presa também ao seu pecado, achando que o outro, você sofre demais, mais do que o outro. Não se levante como valente guerreiro e tenha certeza, não deixe se enganar por essa mentira de Satanás, dizendo que se o seu marido ou que se a sua esposa não quer, não tem jeito, que você tem direito de ser feliz e seguir a sua vida. Isso é engano de Satanás. Você tem que sim que seguir a sua vida, você tem que sim que ser feliz, mas nós só fazemos isso na presença de Jesus, porque longe de Deus não há liberdade de escolha, porque longe de Deus não há felicidade verdadeira. Então, se o seu esposo ou a sua esposa está presa ao pecado, ela não tem liberdade de escolha, ela é presa, ela não consegue escolher, e é preciso que você se levante agora em intercessão pelo seu marido, pela sua esposa ou pelo seu filho, seja por quem quer que você esteja intercedendo nesse momento. Fala para mim aqui nos comentários se alguém já disse para você sobre essa questão da liberdade e que não adiantava você orar, que não adiantava você clamar, porque a pessoa tem a liberdade de escolha. E diz para mim também se você já experimentou milagres, se você já viu pessoa disse não adianta orar e você orou, você clamou, você jejuou e você viu o mover de Deus. Eu já vi muitos milagres, já vi muitos filhos sendo alcançados, grandes pregadores, né? Aí que hoje pregam a palavra de Deus, porque um dia teve uma mãe que orou e pagou preço, por mais que aquele filho não quisesse. Eu já vi maridos convertidos, servindo ao Senhor, porque uma esposa orou e pagou preço em oração, por mais que aquele esposo não quisesse. Nunca ouvisse falar de Deus e o Senhor foi lá e o alcançou. Então, eu tenho vários testemunhos e eu acredito que você também tem. Deixa para mim aqui nos comentários. E aí você tem a certeza, não existe liberdade no pecado. Quando você se casa, quando você tem liberdade para escolher o seu marido e a sua esposa. Você olhou, você escolheu, você
quis, com os defeitos ou com as qualidades, você escolheu, você foi lá e casou, você fez uma aliança, você se tornou uma só carne com aquela pessoa, então já não existe mais a liberdade. Vocês dois são um só, e somente a morte pode separar vocês dois. Somente a morte pode fazer com que este vínculo finalize e acabe, tá bom? Então ore pelo seu esposo, clame pela libertação dele, pela conversão dele, mas ore principalmente por você, pela sua libertação, pela sua santificação, porque a partir do momento que você se santifica, o seu cônjuge também vai ser santificado. Santifique no falar, no agir, no vestir. Santifique-se no amor às coisas de Deus, no amor pelos irmãos, né? No amor pelas pessoas que às vezes te machucam e te ferem, e você vai ver o sobrenatural de Deus. Eu quero que você reflita realmente nessas passagens que eu deixei para você. Mateus no capítulo 15, onde fala sobre a mulher cananeia, onde ela intercedeu pela libertação da sua filha e alcançou a vitória. 1 Coríntios 7, onde diz que o corpo do esposo pertence à esposa e você então tem autoridade sobre ele. Eu quero que você reflita sobre a passagem de Jonas, onde ele não queria ir para Nínive para pregar, mas Deus fez com que ele obedecesse. Eu quero que você também leia na tua palavra, reflita sobre a história de Saulo, né, de Tarso, onde ele perseguia, matava os cristãos, mas o Senhor o alcançou, o Senhor fez com que ele obedecesse e se tornasse um anunciador da palavra. Nós também temos aqui vários exemplos, né? Vários e vários exemplos. Nós temos aqui o rei Nabucodonosor, né, que o próprio Deus, né, fez com que ele obedecesse a palavra. Nós vemos a história do faraó. O faraó ali, né, queria matar, perseguir os hebreus, e a palavra de Deus nos diz que ele endureceu o coração de faraó. Nós temos lá em Provérbios onde diz que como ribeiros, assim é o coração do homem, que Deus inclina para onde ele quer. Gente, pelo amor de Deus, quantas mais passagens vocês vão querer? A Bíblia, do início ao fim, fala de histórias onde Deus toca o coração, onde Deus faz com que a vontade dele aconteça. Lá em Ezequiel, né, onde diz: eis que tirarei o coração de carne, colocarei um coração de pedra, retirarei de vós as vossas imundícias. Se Deus pode ir lá e tirar um coração e colocar um outro coração, Deus não pode mudar, gente. Vocês querem falar para mim de livre-arbítrio? De um Deus que quer que nós sejamos salvos, que nós sejamos santos. Porque se a pessoa tem um coração duro, cheio de imundícias, cheio de pecados, quer dizer que ele não tem liberdade para escolher entre o bem e o mal. Então Deus vem e tira esse coração endurecido e coloca um coração novo, um coração de carne. Então reflita sobre essas passagens, faça uma análise sobre a sua vida e tenha certeza, aumente seu coração. Não use desculpas para poder dizer que você não quer mais, que você está cansado e você desiste da busca, seja pela salvação, pela restauração de um casamento ou de um filho, ou sei lá de quem quer que seja que você esteja orando, para limitar o poder de Deus. Não limite o poder de Deus, porque a palavra de Deus do início ao fim vem nos mostrar que ele interfere sim, quando tem alguém que ora, quando tem alguém que paga o preço, por amor, por atenção à palavra de alguém que serve ao Senhor. O Senhor muda a história, o Senhor muda as circunstâncias, o Senhor é capaz de transformar sim. Nós vemos este relato, né, quando essa mulher cananeia pede pela salvação da sua filha, pela libertação da sua filha, e Deus se compadece. A gente vê a história daquela viúva, né, que pede para aquele juiz: faz-me justiça, faz-me justiça, faz-me justiça. E aí o Senhor, aquele juiz diz para que aquela mulher para de importunar, ele vai fazer justiça. E o Senhor diz: se aquele juiz sendo mau faz justiça àquela senhora, quanto mais o meu Pai, que é o justo juiz, não fará justiça ao ouvir as tuas orações. Então a nossa palavra, a palavra de Deus diz claramente para nós: continue orando, continue intercedendo, continue clamando, mas se santifique, porque vocês são uma só carne e o Senhor vai ouvir as tuas orações. O Senhor vai inclinar o coração desse marido e dessa esposa. Não tenha medo, não tenha medo. Não coloque desculpas, não limite o poder de Deus. Não existe livre-arbítrio para aquele que está preso no pecado, seja das drogas, do adultério, seja o pecado que for. Por isso você, que é uma só carne com este marido, com esta esposa, você precisa estar em santidade. Você precisa crer na palavra de Deus para que isso alcance também ali o teu esposo e a tua esposa. Amém? Deixa aqui para mim nos comentários se você concorda, se você não concorda. Deixe o seu like, é bem importante. Se você está ouvindo o vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque tem muita gente aí perdendo a fé, desistindo de orar pela sua família, desistindo de orar pelas pessoas que amam, porque não acredita mais que Deus seja capaz de tocar e de mudar essa situação. E aí ela vai ver tantas passagens na Bíblia que nós citamos aqui, que Deus, ele é poderoso para fazer e para alcançar e transformar qualquer realidade aí, tá bom? Deus
abençoe a sua vida. Não se esqueça, é nós que vamos para o céu e juntos somos mais católicos e evangélicos, levando a palavra de Deus, vivendo a experiência de sermos santos aqui neste mundo para um dia viver a glória da pátria celeste. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu amado e minha amada.